Ele acredita que, na vida, o amor vem em primeiro lugar. Amor que ele procura expressar por meio da poesia. No Iluminuras de hoje, que está começando agora, você vai conhecer um pouco mais sobre o escritor e jornalista Luiz Turiba. Luiz Turiba nasceu em Pernambuco, foi criado no Rio de Janeiro e morou mais de 30 anos em Brasília. Apaixonado pela escrita, ele acredita que poesia é linguagem. E é com a poesia que ele navega, buscando levar emoção ao leitor. Turiba, como milhões de brasileiros, Monteiro Lobato, sei, marcou sua infância, mas sei também que foi na adolescência que os livros deixaram marcas mais profundas. Não foi isso? Foi. Na realidade, minha avó, minhas tias e tudo, eu fui muito cercado pelas mucambas da casa, começaram a ler o Machado, o Monteiro Lobato, o primeiro Monteiro Lobato, aquelas histórias, aquela coisa toda me encantada, as aventuras do sítio do Pica-Pau Amarelo e tudo isso, né? Já um pouco rapazinho, já pré-adolescente, meu pai era jornalista, eu trabalhava no Jornal do Brasil. Então eu me formei também lendo jornal. Eu adorava, depois que meu pai lia, eu pegava o jornal. Então, por exemplo, eu conheci o Carlos Drummond, cronista, primeiro do que o Carlos Drummond, poeta. Lia muito sobre esporte, Romário Toguinhó, Odemário Toguinhó, que era um jornalista muito importante que fez parte, e encantado com o caderno B do Jornal do Brasil, né? E esse costume de ler jornal continua? Todo dia. Todo dia. E você se lembra, Turiba, do momento que você falou, eu vou colocar isso aqui no papel, eu vou publicar isso aqui. Em 77 você publicou seu primeiro livro de poesia. Que procó. Você se lembra? Não, eu vou colocar no papel porque eu quero que as pessoas leiam. Porque era um desafio. Nós desafiávamos a ditadura fazendo aquilo. Já não era mais os prospectos, os panfletos, as chamadas revolucionárias de 68, 69, 70. Mas já era uma reflexão sobre a vida, já era uma reflexão sobre o momento, não é? Então, no Rio, eu acompanhei muito a formação de um grupo chamado Nuvem Cigana, que era um grupo que tirou a poesia, digamos, da academia e trouxe a poesia para o dia a dia. Agora, eu tenho até umas frases suas aqui, Turiba, anotadas. Você diz que é um poeta que ama informação, que usa a informação para recriar a linguagem. Disse também que tudo é curiosidade na vida e, por fim, que você é mais interrogativo que afirmativo, que são características, né, expressões aí muito comuns do jornalismo, de jornalista. Então, você é um poeta essencialmente jornalista, né? Você conseguiu unir muito bem as duas coisas. É difícil, porque poesia é uma outra coisa. Poesia é como você colocar o guarda-chuva em cima do túmulo. Poesia você tem que criar uma esquisitice, você tem que criar você tem que pesquisar uma linguagem, você tem que ter o seu diferencial e, ao mesmo tempo, dentro daquele diferencial, dentro daquela maneira de tentar dizer alguma coisa, você ter a linguagem. Você tem que fugir do comum. Esse meu livro é justamente isso, né? Eu tive que olhar 800 poemas, muita coisa para poder selecionar 80 e dizer, esses são os poemas que eu quero que me acompanhem. São digamos, o néctar dos néctares daquilo que eu produzi, né? De melhor, aquilo que tem a linguagem, que tem o time, que tem a rima sacada, que tem a musicalidade, porque a minha poesia sempre buscou muito a musicalidade das palavras. Eu vou até pedir licença aqui, Turiba, eu vou mostrar aqui o Quitais, que é o seu último livro. Foi publicado no Rio de Janeiro pela Sete Letras, é um livro que já está na 3ª edição. Eu já tive a oportunidade de ir a São Paulo, no Rio, já vim a Brasília, já fui ao Goiás com ele. Agora eu vou a Minas Gerais e vou a Porto Alegre na Feira do Livro de lá. Bom, vou aproveitar e vou pedir para você ler um trechinho aqui de Quitais pra gente. Olha só, então eu queria fazer uma homenagem primeiro a Brasília, que é uma cidade que me é muito cara, eu gosto muito dessa cidade.
Segundo, fazer uma homenagem ao meu parceiro Renato Matos, que foi um dos personagens desse festival de cinema que tivemos aqui. Ele musicou um poema meu e é mais ou menos um hino de Brasília. Quando ele canta, na realidade eu vou recitar, chama Bico da Torre. A sombra do bico da torre, na terra, faz o ponteiro que marca o momento preciso da gente se amar. São flocos de nuvens que pairam no céu de Brasília, dão na vista textura, a arquitetura, a obra de artista. São blocos caiados de branco, banhados de chuva e de luz. Necessidade nesta cidade de afeto é o que conduz. Me induzo a ficar e a pensar que sou o céu. E o bico da torre é a antena que marca o momento apenas. Agora, você já disse aqui que o Quitais fecha um ciclo, mas não fecha a sua produção, né? Eu sei que você está num momento criativo intenso. Por exemplo, no Rio, eu estou agora fazendo samba enredo para a escola de samba. Então, estou concorrendo lá um enredo para o próximo carnaval. Para o próximo carnaval de 2015. Em 77, você lançou seu primeiro livro, Foi. Quiprocó, e logo depois, em 79, você já vinha para Brasília. Qual foi a diferença? Existiu uma grande diferença da sua produção do Rio para a produção aqui de Brasília? Brasília é uma cidade totalmente diferente do Rio. Para você mudou alguma coisa ou não? Não. Quer dizer, foi um susto. Vim para Brasília, eu vim porque a profissão me empurrou para cá. Quer dizer, o mercado de jornalismo em Brasília era muito grande. E porque eu sempre vivi do jornalismo. Aí a poesia, eu até fiz uma ponte entre esse grupo Nuvem Cigana e os poetas aqui de Brasília, que eram o Nicolas Ber, o Francisco Alvim e outros poetas da época. Não é? Mas eu rapidamente encontrei aqui a turma, me enturmei num pessoal da Galeria Cabeças, em Concertos Cabeças, e nascia um tipo de rock que era feito na colina. Eu vi o nascimento do aborto elétrico, que depois se transformou em Legião Urbana. Eu vi a Cássia Eller cantar com aquele show, com aquela voz única que ela tinha. Eu acompanhei o Renatinho Matos, que hoje virou estrela de cinema, nos seus primeiros reggae, aquele reggae que dizia que um telefone é muito pouco, para quem ama como louco, mora no plano piloto. Então, eu fiz uma enturmação muito rápida dentro do mundo cultural de Brasília. Então, Brasília passou a fazer parte do meu coração. Que poetas você admira, Turiba? Você tem uma lista com seus preferidos, relê sempre os mesmos, procura vários, procura novos? Muitos. Eu sou de uma geração que aprendeu a fazer poesia com o modernista Oswald de Andrade. Então, quando eu falei ali na época dos festivais do tropicalismo, foi o tropicalismo que me empurrou. Eu li o Carlos Drummond de Andrade quando era mais... Eu li o primeiro o cronista para depois mergulhar no poeta. Não é? Manuel Bandeira é um poeta cujo guarda-chuva abrigou toda a minha geração. Não é? Mais tarde eu fui ter contato com os poetas mais à vanguarda, Augusto de Campos, Haroldo de Campos, Décio Pignatari, Paulo Leminski, Antônio Risério, e fui ampliando meus... Quer dizer, eu sou de uma geração que tem Chacal, que tem Nicolas Ber, tenho uma admiração enorme pelo antropólogo, poeta Antônio Risério. Agora, na leitura, sempre Machado de Assis e sempre Guimarães Rosa. Esse é um inventor de linguagem. Né? Então, são leituras que eu vivo revisitando. E agora eu fui convidado para escrever um livro sobre um poeta da minha geração. E são tantos, né, para a gente escolher. Eu escolhi um poeta do Rio Grande do Sul, chamado Ricardo Silvestrin, que é de um grupo chamado Poetês. Ele, além de ser um poeta com a lucidez, com a translucidez na linguagem muito boa,
ele é um músico também, compõe também, é um poeta que me interessa muito acompanhar. E eu estou escrevendo, estou lendo, mergulhado na obra dele, fazendo uma série de entrevistas para escrever um livro sobre a poética dele. Aproveitando essa questão da música, música e poesia têm uma ligação íntima. Total. Quem Total. você admira? Na música? Isso. Uau! Eu tive a sorte, digamos, de ser embalado por uma geração, ser embalado assim, na minha formação da adolescência para me transformar num adulto, por uma geração que teve Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, com quem eu trabalhei durante 4 anos no Ministério da Cultura, Paulinho da Viola, Milton Nascimento. São vozes e autores de poesia e música que ainda estão pulsando até hoje. Legal. Para terminar, Turiba, eu queria que você explicasse para a gente qual que é o papel do amor nos seus textos, na sua poesia, se tem muita importância, se não tem, como é que você classifica? É o amor que rege o mundo, né? Quer dizer, se você não chega através da dor, você chega através do amor. Então, especialmente para os poetas. Não, o Antônio Cícero é que diz que não há poema bem feito que não seja um poema de amor. Pode nem tratar do amor, mas aquele poema tem amor, né? E o amor, ele não é somente o amor digamos, a mulher amada, a pessoa amada. Há o amor a todas as pessoas, há o amor à humanidade, há o amor às coisas do mundo, não é? Eu tenho uma cachorra que ela me olha com amor e a gente se conversa através do olhar, né? E saímos para passear pela cidade do Rio de Janeiro, juntos, né? Então, quer dizer, o amor ele é quem comanda tudo, ele é quem comanda a sua profissão, ele é quem comanda quem a gente está vendo, ele é o astro maior, ele é o sol que brilha na vida de todos nós. Ok. Turiba, é isso. Obrigado pela presença aqui no Iluminuras. Obrigado vocês, Iluminuras, para todos nós. Essa é só a primeira parte do Iluminuras. No segundo bloco, a conversa é com a advogada Estael Alves. Eu volto daqui a pouquinho. O Iluminuras está de volta e a conversa agora é com a advogada Estael Alves. Estael, o gosto pela literatura, o gosto por ler, influenciou na escolha da profissão? Claro. Direito é leitura, né? Ele é inerente à minha profissão. O advogado ele precisa ler, precisa se atualizar e acredito que ter isso na minha vida foi, sim, um fator que me levou ou me conduziu para o direito. Não o principal, houveram outros fatores, mas a leitura sim. E você se lembra dos primeiros livros ou do primeiro livro? Lembro, minha memória é fotográfica. Me lembro da figura claramente. O nome em si eu não vou me lembrar, mas era uma centopeia que tinha vários pezinhos e ela tinha vários sapatos e levava os amigos para a festa, que não tinham nada. Acho que esse foi o primeiro que eu tenho a recordação. E os seus pais te indicaram, a escola indicou uma professora em específico, você lembra? Provavelmente foi a escola. Mas a leitura ela é tão presente na minha vida que até meu nome veio de um livro. Era de uma autora que se chamava Madame de Staël. Pesquisei alguma coisa alguma vez, sei que ela era francesa, enfim, mas veio do meu pai que escolheu. Seus pais então gostavam também? Sim. Na hora de escolher pelo direito, você ficou em dúvida entre outras carreiras ou não? Era o direito? Era o direito porque meu irmão, ele também é advogado. Eu tenho outros advogados também na minha família, mas se não fosse direito seria algo relacionado, que seria jornalismo. Voltando a falar um pouquinho dos livros, Estael, que tipo de leitura te agrada? Romances, contos? Nossa, eu sou bem influenciável. A lista dos 10 mais vendidos me auxilia a escolher um livro. Leio de tudo, gosto de muita coisa. E aquilo que eu começo a ler também não gosto, não me atrai, eu já passo para outro. Costumo ler 2 livros ao mesmo tempo. Por quê?
talvez assim, eu pego um livro e aquilo ali me... Não, eu vou para esse. Eu comecei, por exemplo, que era eu e o do que eu. Não, aí eu li a lista dos 10 mais... Se eu ficar, quero conhecer esse livro. Fui lá e comecei a ler. Eu sou meio maleável nesse sentido, não tenho toque, não. E o que você está lendo hoje? Se eu ficar, que é o primeiro, eu acho, que da lista dos 10 mais vendidos. Quando eu quero ela um pouco mais profunda, um pouco mais técnica, realmente tem um horário. Esse eu peguei porque era um domingo, eu precisava dormir, que eu tinha que correr, eu tinha treino cedo. Na segunda-feira eu precisava relaxar. Então eu busquei, vou conhecer o livro. Acho que esse foi o motivo. Talvez por não ser tão profundo ou... Ok. E que autores você admira? O Eli, por exemplo, que está aqui, é um exemplo. E ele surgiu Eli Lopes Meireles. Eli Lopes Meireles. Tá aqui. Ele Vou mostrá-lo aqui enquanto você fala. Na minha época da graduação. Era o curso de Direito, óbvio, mas era na aula de administração. E aí o Eli surgiu pela didática, talvez. Me identifiquei com a linguagem dele e ele permaneceu. Que outros autores? Machado de Assis, gosto. Tem aqui, vamos ligar para minha área. José, eu costumo chamar ele de Zé. Busca o Zé que ele nos ensina. Zé Afonso. Esse aqui foi meu professor na graduação. Direito Agrário Brasileiro. Isso, que foi o Benedito. Benedito Ferreira Marques. Ele foi meu professor. E influenciou, como você está falando aqui, Com né? certeza. No prosseguimento da sua carreira. Sim. Você gosta de direito ambiental, de direito urbanístico? Que áreas você trata? Trato disso em tudo. Lido com isso diariamente. Direito urbanístico, pensar a cidade, ou construir a cidade, para ver para onde ela vai, como ela vai se movimentar, crescer, melhorar essa cidade. E tudo isso influencia. Eu tenho nuances de direito administrativo. A minha atuação hoje ela pode não ser tão presente nos tribunais, mas ainda porém ela é mais presente nos corredores administrativos. O pensar, o melhorar a cidade que você vive, que eu vivo. Eu sei, inclusive, que você faz parte de uma comissão específica da OAB sobre esse tema. A comissão é a Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico. Discutimos assuntos que os nossos colegas levam para a comissão. Pode ser discutidos contratos imobiliários, alguma lei que vai influenciar na sua vida, o plano diretor da cidade, que é o coração da cidade, é o que realmente constrói. É a partir dali que vem o nascimento de onde você vive. Como é que é construída uma cidade, tudo isso é discutido ali. E neste ponto, eu chamo a atenção para o fato de como é construída a sua cidade, só uma repetição, mas chama-se técnicos, um urbanista, um arquiteto, um geólogo, por que não um advogado, né? E, nesse sentido, esses técnicos apresentam uma proposta. Ouve-se a população e, a partir deste momento, é traçado os caminhos ou os liames dessa lei, da cidade que você vai morar. Você trouxe aqui para a gente Eli Lopes Meireles, um jurista brasileiro muito conhecido. E qual o papel dele nessa sua formação, no seu trabalho hoje? Ele é basicamente direito administrativo. Existem outros livros, tem um outro que eu também atuo muito com ele, que é o Direito de Construir. E vou citar, inclusive, desse outro livro, algo que está presente na minha vida, que é todo mundo pode construir. Mas como você pode construir? Aquilo que é permitido pela lei. E qual que é a lei? O plano diretor da cidade, o código de posturas, o código de obras, a lei de parcelamento. Então, essa parte técnica do que eu vivo, eu busco nele o esclarecimento de como eu posso conduzir. Está ali na sua mesa de escritório o tempo inteiro? Está do lado. Bom, eu vou aproveitar para fazer uma pausa para a gente conhecer um pouquinho mais de Eli Lopes Meireles. Eli Lopes Meireles nasceu em 1917 em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Muito jovem, passou a se dedicar ao direito e ficou conhecido como um dos principais doutrinadores do direito administrativo e do direito municipal brasileiro. Entre as suas obras mais conhecidas estão Mandado de Segurança e Ações Constitucionais,
direito municipal brasileiro, direito de construir e direito administrativo brasileiro. Eli morreu em 1990, aos 72 anos, em Ribeirão Preto, onde foi homenageado pelas 3 esferas do poder. Agora falando um pouquinho, Estael, de direito ambiental, você também lida com isso? É a mesma paixão do outro, do urbanístico? Também. Tive o prazer de ser indicada pela comissão, né, pela OAB, para integrar o corpo que vai discutir o novo Código Ambiental do município de Goiânia. É um tema muito atual também. Que tipo de discussão você tem no seu dia a dia hoje sobre o direito ambiental? Que tipo de causa chega para você? Por exemplo, uma construção em uma área que é de preservação ambiental é possível, você pode construir, mas há uma restrição, quanto % você pode utilizar daquela área ou você não pode utilizar daquela área, são tipos de discussões que aparecem. Sobre o direito ambiental, qual é a sua referência? Tem um livro que fala sobre direito, eu não sei se é ambiental e urbanístico, acho que é do Dallaire. É um livro que eu realmente utilizo bastante. Saindo um pouquinho agora, saiu dessa área do direito, da parte técnica, um pouquinho para a literatura. Que tipo de literatura aqui você trouxe para a gente, por exemplo, o Nuno Cobra? A Semente da Vitória, você é atleta, corredora. Justamente. É o tipo de leitura que te agrada. Essa leitura, ela surgiu a partir do momento que eu tentei profissionalizar a corrida, né? Correr 5, correr 10 é fácil. Correr uma meia maratona, 21 quilômetros, eu precisei de auxílio. E ele foi uma parte técnica, um auxílio técnico, de cuidar do corpo, cuidar do organismo, ter disciplina, horário. Então, ele me auxiliou muito. Como esse aqui. Há outros? Esse aqui é... Essa é a Bíblia. Esse está aqui do ladinho, da cabeceira. Outros esportes? Você pratica outros esportes? Gosta de outras coisas? Faço a corrida, que é a minha paixão. Descobri depois dos 30 anos, há 1 ano eu corro, então ela é bem recente, mas houve uma evolução muito grande. Pratico fortalecimento muscular, porque correr sem o fortalecimento seria uma lesão na certa, então está interligado. Já tentei nadar, mas esportes de grupos não são realmente a minha área. Eu sou mais individualista porque eu gosto do desafio, eu superar aquele desafio. E um livro como esse te ajuda bastante, né? Bastante. Que outros livros você indicaria? Você é uma advogada, trabalha no seu escritório. Que tipo de literatura você indicaria para quem está estudando, para quem está na faculdade, está começando aí a carreira? Que você se lembre, o que é essencial, Estael? É estudar. Os professores indicam bons livros. E hoje, com o conhecimento, com a internet, você tem acesso a diversos autores. Eu tive o privilégio de ter bons professores que me indicaram bons livros. Talvez na época eu não tenha aproveitado tanto quanto deveria, mas a leitura para o profissional, acho que em qualquer área, não só o direito, o conhecimento, a busca pelo conhecimento, ela é essencial. Até falando um pouquinho mais dessa relação, Estael, como é que a literatura, que essa bagagem cultural, te auxilia no dia a dia? Auxilia muito. Na dúvida, você busca o técnico, ou na falta, ou na necessidade de ter um conhecimento mais profundo, eu recorro ao livro. É ele que me orienta, é ele que vai me dizer, não, mas isso eu posso, isso eu não posso. O que é permitido, o que não é? Qual a manobra que pode ser traçada para eu conquistar aquele objetivo ou a necessidade do meu cliente? A vivência, a prática, ela me auxilia sim, mas o conhecimento está ali, está dos meus autores. Está lado a lado ali a experiência ou para você, que é uma advogada jovem ainda, a leitura tem um peso ainda maior? Muito. Talvez, por ser jovem, eu sou advogada há muito pouco tempo, estou iniciando na carreira. Eu preciso deles, eu preciso de quem tem o conhecimento. Então, é onde eu busco. Ok, Estael, é isso. Obrigado pela sua participação aqui no Iluminuras. Eu que agradeço. Obrigada. E obrigado a você que nos acompanhou hoje. O Iluminuras fica por aqui. Para rever este e outros programas, basta acessar o site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau!